Graças a Deus. Então nós vamos agora para ler os versículos da segunda parte desse estudo bíblico. O primeiro sinal que eu posso entender pela palavra de Deus, que evidencia que é já a última hora e que está presente na sociedade de um modo geral, é que haverá cada vez mais pessoas falsas e de mente cauterizada. Exatamente. 1 Timóteo, capítulo 4, nós lemos agora há pouco, onde Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele diz que o Espírito expressamente diz que haverá homens, no sentido genérico aqui, hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a mente cauterizada. Então, uma das evidências na sociedade como um todo de que Cristo está voltando, ou Cristo está bem próximo de retornar, é que haverá pessoas falsas de mente cauterizada. Dois tópicos aqui a respeito desse ponto. Primeiro, haverá cada vez mais um surgimento de pessoas falsas, pessoas dissimuladas e incapazes de dizer a verdade antes de Cristo voltar. Exatamente. Haverá cada vez mais pessoas falsas no mundo. Pessoas que são dissimuladas e incapazes de dizer a verdade. Paulo fala que eles são hipócritas, falam mentiras, versículo 2 do capítulo 4. Que tem a mente cauterizada, que é o segundo ponto aqui, o segundo tópico. Enquanto haverá um surgimento cada vez mais de pessoas falsas, dissimuladas e incapazes de falar a verdade nos seus negócios, nas suas relações, enfim, também haverá um surgimento de pessoas cada vez de mente cauterizada. O que é uma pessoa de mente cauterizada? Pessoas sem pudor. Pessoas que não conseguirão medir com precisão ou pesar com precisão o que é certo e o que é errado em suas relações. E isso aqui, quando eu falo de relações, eu falo de todos os níveis. Pais, filhos, casamento. Paulo, em uma das suas palavras, ele diz que até o que as pessoas cometem, ele fala dos ímpios, ou da verdade daqueles que cometem esses erros, até mencionar o que eles faziam é vergonhoso. Porque muitos pensam que a Bíblia ela é explícita a respeito de todos os pecados, mas ela às vezes não é explícita. Ela dá a entender sobre o que está falando. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo as suas mentes, sua consciência cauterizada. A consciência é incapaz de medir se isso está certo ou se está errado. Mente cauterizada. Cauterização. Fazer morrer um nervo sensível. Esse é o sentido aqui. Não serão mais pessoas sensíveis ao que é errado. Insensíveis. Porque as suas mentes, Paulo fala em Éfeso, estão obscurecidas pelas trevas da resistência à voz de Deus, ou à voz do Espírito Santo. Isso falando de um modo geral, tanto pessoas dentro de instituições como fora de instituições. Efésios capítulo 4, segunda referência nesse tópico ainda. Efésios capítulo 4, olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 17, 18 e 19, quando fala sobre as mentes dos homens ímpios. Capítulo 4, versículo 17, olha o que está escrito. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os ímpios, na vaidade do seu sentido. Versículo 18. Entenebrecido ou obscurecido no entendimento. Paulo estava falando que a igreja, aos cristãos, que eles não deveriam ser como as pessoas que têm a mente, a consciência insensível, incapaz de entender qual seja a vontade de Deus. Porque eles estão separados da vida de Deus, versículo 18, pela ignorância que há neles. Ignorância essa devido à dureza do seu
coração. Efésios capítulo 4, versículo 17, 18 e 19. Vou estar colocando aqui a legenda para você estar vendo. Essa é a palavra de Deus. Pessoas de mente cauterizada, pessoas insensíveis, pessoas dissimuladas, pessoas incapazes de dizer a verdade, incapazes de medir com precisão o que é certo, o que é errado, incapazes de ver o que é moral, o que é imoral, incapazes. Esse é um dos sinais dos últimos dias. Pessoas falsas e de mente cauterizada. Assim como uma parte do corpo é queimada e torna-se insensível, assim essas pessoas também são insensíveis à dor do próximo, à necessidade alheia. Esse é uma das evidências dos últimos dias. Segundo ponto, ou na verdade a segunda parte, falando aqui sobre os sinais na sociedade de um modo geral, é que haverá um aumento da falta de respeito com Deus e as coisas sagradas. 2 Pedro capítulo 3, vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 7. A vinda do Senhor. Esse é um dos sinais que antecedem a volta de Jesus na sociedade em um modo geral. Olha o que diz o versículo 3 ao versículo 7 do capítulo 3 de 2 Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus pecados, suas iniquidades, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio em que foram criadas. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas foi destruído o mundo de então, coberto com as águas do grande dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra estão reservados, guardados, como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e do fim dos homens sem Deus. É por isso que eu falei que a terra não é o foco da igreja. O foco da igreja é o céu. Pedro diz que ela está guardada como um tesouro para o dia da perdição, o dia do juízo. Então, nós vemos aqui nos versículos 3 ao 7 que haverá pessoas que não terão respeito por Deus. Eles dirão, cadê a volta dele? Cadê esse Cristo que você disse que voltaria? Que vocês dizem que voltará? E assim como Israel ali duvidou da volta, do retorno de Moisés, que estava no Monte Sinai, assim também a sociedade se tornará anti-Deus, zombará de Deus, não terão respeito por Deus e pelas coisas sagradas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz que essas pessoas, elas amam os prazeres da carne mais que a Deus. Paulo, falando isso, declara abertamente que elas amarão mais os prazeres que a Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e versículo 3, diz que essas pessoas amam mais a si mesmo e não têm sensibilidade alguma pela condição do semelhante. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, diz que os olhos deles estão cheios de adultério e que seus corações se fortalecem para a ganância. No livro de Tito, no capítulo 1, versículo 15, diz que as suas consciências estão corrompidas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que eles não aceitam a doutrina de Cristo, pois são soberbos. Paulo, ao escrever aos Efésios, também diz que essas pessoas estão separadas de Deus, porque resistem ao Evangelho. Efésios 4, 18. No livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 12, diz que a boca delas estão cheias de perversão. Em Romanos capítulo 1, versículo 30, Paulo, escrevendo aos irmãos ali, diz que
Essas pessoas são inventoras de males. Cada vez mais inventarão tipos diferentes de prazeres carnais. Ensinarão nas palestras, ensinarão nos seus seminários. Então, haverá cada vez mais pessoas incapazes de medir o que é certo e o que é errado. Mente cauterizada, espumando as suas iniquidades e ensinando aos outros e engodando, prendendo pessoas que estão se afastando desses erros. Eu finalizo essa mensagem apresentando 5 pontos, na verdade 7 pontos, que devem ser a postura da igreja nesses últimos dias. Então, respondendo à pergunta, qual deve ser a postura da igreja nesse tempo? Primeiro ponto, agarrar-se firmemente a Deus pela confiança nele. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, na verdade, a parte B. Deus escrevendo à igreja no capítulo 3, versículo 8, a parte B, onde ele diz o seguinte: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei, versículo 9, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus não são, eis que eu farei que eles venham e adorem prostrados aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Então, a primeira postura da igreja nesses últimos dias é agarrar-se firmemente a Deus, mesmo tendo pouca força. Então, você que está ouvindo essa mensagem, eu ministro ao seu coração força em nome de Deus. Receba força da parte de Deus para agarrar-se a Ele. Não abandone esta causa do Evangelho. Não abandone Jesus porque alguém virou as costas para você. Não abandone Jesus porque você foi demitido daquela empresa que você sonhava crescer e ser bem-sucedido. Não abandone Jesus porque você passou por uma decepção amorosa, porque seu pai ou sua mãe ou alguém que você ama está doente. Não abandone Jesus. Pelo contrário, tendo pouca força, agarre-se a Deus. Salmo 56, versículo 4 ao versículo 11, fala sobre a confiança em Deus. Salmo 56, olha o que diz Salmo 56, versículo 4 a 11. Olha o que ele diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança, e não temerei o que pode me fazer a carne. Versículo 11, ele diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Davi estava dizendo: eu não tenho medo, eu me agarro a Deus. Então a primeira postura da igreja é agarre-se firmemente a Deus pela confiança nele. A segunda postura da igreja nos últimos dias deve ser não perder de vista as promessas de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e versículo 36. Olha o que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Deus é fiel. E o que Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. Versículo 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Também no capítulo 6 de Hebreus, do versículo 13 ao versículo 15, está escrito assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aleluia. Dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Aleluia. Então, primeiro, agarre-se firmemente a Deus pela confiança nele. Segundo, não perca de vista as promessas de Deus. Terceiro, não viva como se você estivesse dormindo. Esteja em alerta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 6. Olha o que diz: mas, amados, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva,
porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pelo que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas ao que diz o versículo 6, por isso não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos em alerta. Romanos capítulo 13, versículo 11, olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Não viva como se você estivesse dormindo, esteja em alerta. Quarto ponto, qual deve ser a postura da igreja? Saiba como o mundo está e saiba que, embora o mundo possa piorar, o seu lugar não é aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Olha só. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, genérico, homens, mulheres, enfim, qualquer um que faz o mal, e enganadores, qualquer um que engana, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. O mundo vai piorar. É o que a Bíblia está dizendo. Ele irá de mal a pior. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 4, olha só o que diz: Amados, escrevo-vos agora aqui esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vós lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Porque, sabendo disto, que nos últimos dias haverão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o mundo irá de mal a pior. As pessoas continuarão a zombar de Deus, continuarão enganando, mas sendo enganadas. No versículo 10, o versículo 13 e 17, ele nos consola dizendo o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Aí o versículo 13 diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. Glória a Deus. Tudo isso vai piorar, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Quinta postura da igreja nos últimos dias: não desperdice o seu tempo com as ilusões desse mundo. E eu quero deixar aqui Efésios capítulo 5, versículo 15 a 18, e Provérbios capítulo 23, do 31 ao 35, que fala sobre a embriaguez. Tá? Vou deixar a legenda aqui embaixo, você pode ler umas referências sobre esse tópico: não desperdice seu tempo com as ilusões desse mundo. Provérbios capítulo 23, versículo 26 e 27, fala sobre a carnalidade, as carnes desse mundo. Busque a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 20, 24 e 25, também fala sobre a carnalidade. Ou seja, a embriaguez, a carnalidade, todas essas coisas, elas são as ilusões desse mundo. Ou seja, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual deve ser a postura da igreja? Sexto ponto: fuja do embaraço do pecado. Lute pela pureza do seu coração. Romanos capítulo 13, versículo 12. E Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 4. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Fala sobre fugir e lutar pela nossa salvação. Lute pela pureza do seu coração. E eu quero terminar com a sétima postura que a igreja deve ter
nos últimos dias. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Esse eu vou ler. Marcos capítulo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, aleluia, a toda criatura. E disse-lhes: Ide. A sétima postura da igreja nos últimos dias é terminar a sua missão. Deus não salvou a igreja para poder viver de eventos, de seminários. Tudo isso é importante e tem o seu lugar, mas a missão da igreja é levar as pessoas a Cristo pelo seu exemplo e pelo evangelho, principalmente pela palavra de Deus, que é infalível, porque às vezes até mesmo nós somos falíveis, mas a palavra de Deus não falha. Termine a missão que você recebeu de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 a 16. Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, no capítulo 4, versículo 14 e 16: Não despreze o dom que há em você, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Até o versículo 16. Medita essas coisas, ocupe-se nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 2 Timóteo, está aqui na minha frente, capítulo 4, versículo 5. Paulo escrevendo, e esse é o meu último versículo que eu vou citar aqui, ele escrevendo a Timóteo e a igreja qual deve ser a sua postura. É a sétima e última postura. Ele diz assim: Mas tu seja sóbrio, ou seja, fique alerta, esteja acordado, esteja atento. Em tudo, suporta as aflições. E as aflições aqui que Paulo está falando sobre as aflições de ser um cristão, ser fiel a Deus. Faz a obra de um evangelista. No caso, Timóteo era um evangelista. Todos aqueles que têm uma Bíblia como essa e receberam o Espírito Santo de Deus, eles são evangelistas, porque eles carregam o evangelho. Claro que existe o evangelista chamado para evangelizar, mas todos nós que carregamos o evangelho também temos essa missão. Ele diz, olha, seja sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu chamado, o teu serviço, o teu ministério. Então, essas são as 7 posturas da igreja nos últimos dias que ela deve adotar, e estes são os sinais que antecedem a volta de Jesus. Sinais dentro da igreja e sinais na sociedade como um todo. Eu espero que você tenha anotado as referências bíblicas que foram passadas aqui embaixo, que você possa meditar sobre cada uma delas. Se você quiser compartilhar na sua igreja, compartilhe. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe sempre a palavra de Deus. Compartilhe esse canal com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Se você quiser comentar embaixo, comente. Se você quiser dar seu like, dê seu like, porque assim o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas são edificadas pelo poder de Deus. Obrigado por se inscrever no canal, obrigado por ter a paciência em assistir essa mensagem. Eu sou J.S. Mendes, sou mensageiro distante pela graça de Deus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu preguei a tua palavra, Senhor, e o teu nome foi exaltado. Agora eu peço que essa palavra venha germinar nos corações, venha despertar as mentes e que toda a fortaleza do diabo que havia no coração dessas pessoas venha cair por terra. Que possamos ser mais parecidos contigo e mais afastados desse mundo. Não, Senhor, totalmente. Como diz a tua palavra, seria necessário que saíssemos desse planeta Terra, mas que sejamos sal e luz desse planeta. Senhor, perdoa nossas falhas e fraquezas e nos dá coragem para sermos aquilo que o Senhor projetou para nós antes do nosso nascimento. Porque existe um plano, Senhor, e existe um propósito para cada um de nós. Senhor, abençoa cada inscrito do canal, que Deus fortaleça suas vidas, que Deus anime seus corações, que eles possam adotar essa postura de fé nesses últimos dias, que possamos estar sóbrios e alertas, porque é já a última hora. Eu te agradeço por tudo.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se você ainda não se confessou a Cristo Jesus, você tem a oportunidade de confessar Jesus nesse exato momento, que Deus possa entrar no seu coração. Se você entender esse evangelho e você tem interesse de aceitar esse Cristo Jesus, então faça comigo essa oração, bem curta e bem rápida, agora antes de finalizar. Vamos orar? Pai, eu te apresento aqueles que ouviram essa palavra. Eu venho te pedir que o Senhor venha salvá-los de um futuro, de uma eternidade sem Deus. Senhor, toca suas vidas, toca seus corações, perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, toma-os nas tuas mãos. De partir de hoje, Deus, eles possam ser templo e morada do teu Espírito Santo. Senhor, abençoe suas vidas, que a partir de hoje, Deus, repouse sobre eles a auréola, a tua poderosa mão, a tua salvação e o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor, estabelece nos teus mensageiros para acompanhar eles por onde eles forem. Senhor, que eles possam, Senhor, sentir o desejo de conhecer mais a tua palavra. Que eles possam ser, Deus, luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa receber no teu aprisco, pois o Senhor é o pastor e eles são as ovelhas. Deus, obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado. Essa foi mais uma mensagem do canal Mensagem Distante. Pela misericórdia de Deus, sou carente das vossas orações. Ore por mim, para que eu possa sempre estar aqui, ministrando ao seu coração a palavra de Deus. Se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Em nome de Jesus. Amém.